E aí, galera? Chamo Michel Antônio Fernando, apresentador da Inovação Total. O tema de hoje será: o que é uma reação química? Você já se perguntou o que é uma reação química? Você é daqueles que pega um livro de química e fica confuso, fica baralhado? Se é uma dessas pessoas, esse conteúdo de hoje está perfeito e bem cozinhado para ti. Portanto, deixa seu like e se inscreva para mais conteúdos como este aqui. Então, esse tema, que é o que é uma reação química, terá como subtemas como equacionar uma reação química. 2. Diferença entre um átomo e uma molécula. 3. O que é uma substância? E também, para tudo isso ficar mais bonito, não só claro, bonito, eu vou incluir as duas teorias fundamentais da química: Lei de Lavoisier e Lei de Proust. Não são exatamente teorias, são leis. Então, vamos a isso. O que é uma reação química? Primeiramente, para se entender o que é uma reação química, é necessário entender essas duas leis fundamentais que eu já referi: a Lei de Lavoisier e a Lei de Proust. Primeiramente, vou falar da Lei de Lavoisier. Lavoisier, conhecido como o pai da química, ele fez uma experiência onde ele expôs uma balança. Nessa balança, ele pôs um recipiente com diferentes substâncias. Lá estava a prata, lá estava outras substâncias líquidas. E do outro lado, uma balança tem dois lados, não é isso? Então, do outro lado, ele pôs um cubo. Eu não posso especificar exatamente o que ele pôs do outro lado, mas era algo para medir. Era só para diferenciar os pesos. Então, posso dizer um cubo. Ele pôs um cubo do outro lado. Então, a partir desse momento, ele já tinha noção de qual era o peso das substâncias que estavam naquele recipiente. Esse peso era igual àquele outro componente ou aquele cubo que ele pôs do outro lado. Está vendo? Então, o que aconteceu? Ele esperou essas substâncias que estavam nesse recipiente reagirem ou aparecerem outras substâncias. Após um tempo, apareceram outras substâncias. Então, ele pôde notar que as substâncias não se criam. Porque quando apareceram outras substâncias, a massa ou o peso daquele recipiente, conforme a balança dele, não alterou. Então, ele pôde enunciar a lei dele, ou a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação de massa. Está vendo? Que diz que as substâncias não são criadas, mas sim se transformam em outras substâncias. Está vendo? Por isso é conhecido como a lei de conservação de massa. Então, essa é a lei, é uma das leis fundamentais da química. Saber primeiro que as substâncias não são criadas, mas sim se transformam. Estão vendo? Agora, outra lei, a lei de Proust, ou a lei das proporções fixas. Isso significa que se eu tenho ácido sulfúrico aqui, que é hidrogênio, enxofre e oxigênio, aqui eu estou em Moçambique. Se alguém está na América também com ácido sulfúrico, será também hidrogênio, enxofre e oxigênio. Não vai mudar nada. É fixo.
Tá vendo? As substâncias são sempre mesmas. Tá vendo? Então, são esses dois conceitos ou duas leis que se deve levar em conta antes de entender o que é uma reação química. Então, o que é uma reação química? Temos a tabela periódica, onde estão lá incluídos 116 elementos. O primeiro é o hidrogênio. Tem lá o oxigênio, o carbono, o nitrogênio e vários outros elementos. São elementos, são átomos, elementos. Elemento é uma coisa única, que não se assemelha a outra coisa. Está vendo? Por exemplo, o hidrogênio não pode se assemelhar ao carbono. É uma coisa única. Porque são elementos. São coisas que compõem outras coisas. Está vendo? São 116 elementos. Ou átomos. Ou tipos de átomos. Então, por exemplo, essas substâncias possuem ou não, esses átomos, esses elementos são átomos. Então, os átomos possuem uma zona interna conhecida como eletrosfera, onde estão figurados os eletrões, e outra zona central, conhecida como núcleo, onde estão figurados os prótons e os nêutrons. Então, nessa zona, na eletrosfera, onde estão figurados os eletrões, esses eletrões estão organizados em camadas. Primeira camada, segunda, terceira, sucessivamente. Isso começa E, K, L, M, N em frente. Tá vendo? Na eletrosfera, os eletrões possuem camada. Eu já falei acerca disso num dos vídeos. Se quiser ver, é só procurar na lista, vai encontrar onde eu falei, onde eu expliquei como foi descoberto a eletrosfera, né? Então, nesse vídeo você vai ficar a entender melhor o que é isso de camadas. Então, na eletrosfera, os eletrões lá figurados possuem camadas. Primeira camada, segunda, terceira camada. Tá vendo? Não estão lá tipo aleatoriamente, só a fluir só. Tem camadas. Então, a última camada é conhecida como valência, ou quantidade de eletrões que estão lá são conhecidos como eletrões de valência. Por exemplo, o hidrogênio só tem um eletrão, portanto tem uma e única camada. E essa uma e única camada é a primeira e a última camada. Então esse um eletrão é o eletrão de valência dele. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio tem 6 eletrões na última camada. Na primeira tem 2. Tem 6 eletrões na última camada. Então, ele tem 6 eletrões de valência. Tá vendo? Sempre, todos os átomos, primeiramente, na primeira camada, sempre tem 2 eletrões, sempre. Na segunda camada, máximo na primeira camada é 2. Máximo na segunda camada é 8. Máximo na terceira camada é 18. Máximo na terceira camada é 32. E acabou aí mesmo. Então, por isso que o oxigênio tem 8 eletrões. 2 eletrões ficam na primeira camada, como eu já disse. E os 6 eletrões vão ficar na última camada. Tá vendo? Por exemplo, o sódio tem 11 eletrões. 2 eletrões ficam na primeira camada. 8 eletrões ficam na segunda camada. Como eu disse, máximo, a segunda camada é 8. Então, 2 mais 8 é 10. Restou 1.
Então esse 1 vai ficar na última camada. Tá vendo? Então o sódio tem como eletrão de valência 1. Tem um eletrão de valência. Está vendo? Então, todo átomo tende a ter 8 ou 2 eletrões de valência. Está vendo? Todo átomo procura ter essa quantidade de valência. Por exemplo, o oxigênio tem 6 de valência. Então, ele está à procura de ter 8. De 6 para 8, só faltam 2. Então, ele está à procura de 2 eletrões. Por isso que, geralmente, você deve ver que o oxigênio, em alguns casos, né, tem menos 2 por cima. Quer dizer que ele está à procura desses 2 eletrões. Para estar, como posso dizer, estável. Está vendo? Para estar estável. E a tendência de todo átomo fazer isso. Então, nem todo átomo. Tem alguns átomos da tabela periódica que já estão estáveis, que já possuem 2 ou 8 eletrões na última camada. Por exemplo, o neon, com 10 de número atômico, 2 eletrões na primeira camada e 8 eletrões na última camada. Está vendo? Por exemplo, o hélio tem 2 eletrões na primeira camada, e essa primeira camada é a última camada. Logo, na última camada tem 2 eletrões, logo tem 2 de valência, 2 eletrões de valência, logo está estável. Então, o que acontece? Se pusermos, por exemplo, aqui sódio, um recipiente de sódio e outro recipiente de oxigênio. O sódio tem um eletrão na última camada. Mas antes dessa camada, antes da última camada, na penúltima camada, ele tem 8 eletrões. Então, se ele perder esse um eletrão, ele fica estável. Porque vai ter esses 8 eletrões. Está vendo? Então, ele quando perde seus eletrões de valência, ele fica estável. Enquanto que o oxigênio, quando recebe 2 eletrões, ele fica estável. Então, há elementos que quando perdem seus eletrões ficam estáveis. E há elementos que quando ganham eletrões ficam estáveis. Então, imaginemos que temos um recipiente de sódio e outro recipiente de oxigênio. Então, criamos uma condição em que esses 2 elementos se encontram ou se contactam. O que vai acontecer é o seguinte: o sódio vai libertar seus eletrões da última camada. Está vendo? Para os átomos de oxigênio. Só que há um problema. Na química, um átomo possui a mesma quantidade de prótons e eletrões, sempre é igual. Prótons têm uma carga positiva e eletrões têm uma carga negativa. Está vendo? E mais e menos. Então eles se anulam. Está vendo? Então, a partir do momento que o sódio tira esse um eletrão para ficar estável e doa para um átomo de oxigênio, ele vai ficar a dever um próton. Um próton vai ficar sem sua esposa. Um próton vai ficar sem seu par. Cada próton tem seu eletrão. Está vendo? Então, o que vai acontecer? Esses átomos que doaram seus eletrões vão perseguir aquele mesmo eletrão que eles doaram. Tá vendo o que vai acontecer? Vai perseguir, não só vai doar. Quem vai perseguir é aquele próton, né? Aquele próton que está lá no núcleo. Vai perseguir o seu par. Então, a partir do momento que os átomos de sódio vão doar esse um eletrão, o próprio átomo de sódio vai se unir a esse átomo que ele doou esse um eletrão. Está vendo? Portanto, aí, a partir desse momento, já temos uma molécula, não um átomo,
é a junção de dois átomos. Percebeu? Só que, olha, nota que um átomo de sódio só liberta um eletrão, enquanto que o oxigênio precisa de dois. Então é necessário dois átomos de sódio para o quê? Para que um átomo de oxigênio possa estar estável. Então, nessa reação química entre sódio mais oxigênio, nós teremos, aquela seta que todos põem, né? Nós teremos que é sódio 2. Esse 2 representa dois átomos de sódio. Ou, esse é um átomo de oxigênio. Está vendo? Então, a partir dessa reação química, obtemos essa molécula de óxido de sódio. Está vendo? Eu fui bem explícito. Então, o que é uma substância? Um elemento pode ser uma substância. Um átomo, né? Átomos, né? Átomo é uma linguagem que não deve estar correntemente isso utilizado na química, mas sim na física. Quando estamos na química, nós dizemos elemento, mas quando estamos na física, nós dizemos átomo, não elemento. Então, os elementos, né, podem ser chamados também de substância. E moléculas também podem ser chamadas de substância, desde que componham determinado corpo. Está vendo? Por exemplo, o quê? Por exemplo, um lápis de sódio. Um lápis de sódio. Sódio é um elemento. Está vendo? A pessoa pergunta qual é a substância pelo qual você construiu esse lápis. A substância foi sódio. Não é que existe um lápis de sódio, mas um exemplo. Está vendo? Por exemplo, o quê? Por exemplo, um lápis normal, um lápis de grafite. Grafite é uma molécula, é um conjunto, né, de hidrocarbonetos, né? Mas são moléculas. Está vendo? Então é uma substância pelo qual se faz o lápis. Está vendo? Então, substância é aquilo que compõe determinado corpo. Está vendo? Então, você já sabe diferenciar um átomo e uma molécula. Já sabe o que é uma substância. Já sabe equacionar uma reação química. E também já sabes dizer o que é uma reação química. Uma reação química é onde ocorre a reação entre um elemento com um outro elemento, ou um elemento com outra molécula. Está vendo? Ou com uma molécula com outra molécula. Está vendo? Já se sabe, eu já referi quais são as condições para que isso aconteça. É o processo de ganho e perda de eletrões. Está vendo? Então, noutros casos em que ocorre uma reação química, nem sempre se perde e ganha eletrões, mas sim partilham-se. Nesses casos em que se ocorre a partilha de eletrões, quer dizer, você dá e a pessoa que você também lhe deu, dá também o mesmo. Isso é partilha. Mas quando estamos no caso de doação e recepção, não. É só levar. Só. Então, quando estamos na partilha, ele dá, você também me dá. Então, há casos em que não ocorre nenhuma perda e ganho de eletrões, mas sim partilha de eletrões. Esse caso ocorre quando nenhum dos reagentes
ou as substâncias que estão por reagir, isso ganha ou perde. Está vendo? Ou melhor, imaginemos que tenhamos oxigênio e oxigênio. Todos querem ganhar. Está vendo? Mas nenhum que dá. Então, mas eles têm esses eletrões. Têm 6 eletrões na última camada. Então eles vão partilhar esses eletrões. Está vendo? Isso aí é partilha de eletrões. Está vendo? Então é um dos casos. Então, é isso que é uma reação química. É só elementos, não só um elemento a reagir com outro elemento. Reagir. A reação é essa. Tá? Eletrões só. O processo pelo qual os eletrões procuram tornar estável o seu átomo. É verdade? Isso que é uma reação química. Portanto, estarei sempre aqui com mais conteúdos. Até a próxima. Se inscreva. Não esqueça do seu like.